outro lado, você tem um universalismo absoluto total. Você tem homens como Schleiermacher, um bispo episcopal chamado J.T. Robson, foi muito famoso no mundo inglês, aqui no Brasil, década de 60. O livro dele, Honesto para com Deus, foi lançado em português, logo que saiu em inglês, saiu aqui no Brasil também. Paul Tillich, Rudolf Bultmann. O ponto deles é, haverá um julgamento. Mas no fim, o Deus que é amor, o Deus que é graça, não vai desistir de ninguém, vai salvar a todos, todos serão convidados ao banquete final. A gente vai voltar a esse ponto, eu quero levantar algumas teses contra o universalismo no final, mas a noção é que haverá salvação para todos no último dia. Há uma crise nesse último ponto aqui, porque, obviamente, nenhum desses teólogos aqui crê numa revelação sobrenatural e numa ação sobrenatural de Deus na história. Então, esses teólogos não creem na ressurreição corporal de Cristo ao terceiro dia, dentre os mortos. Eles também não creem numa ressurreição literal no último dia. Então, a visão deles de universalismo e de salvação total no final não tem a ver tanto com um local, que o Dr. Eber vai tratar com vocês daqui a pouco, os novos céus e nova terra, que também é um estado, mas tem a ver muito mais com um espírito. A palavra alemã aqui seria Geist. Algum tipo de ressurreição para a imortalidade. Se você é um leitor atento de 1 Coríntios, qual é o ponto ali em 1 Coríntios 15? O que está por trás daquele capítulo, o mais longo do Novo Testamento? Você tem uma igreja, vou usar termos contemporâneos aqui, de classe média alta, classe alta, uma igreja burguesa, uma igreja numa cidade cosmopolita, e para o grego, falar da ressurreição do corpo, uma ressurreição da matéria, era altamente ofensivo. Você lembra que o sermão de Atos 17 de Paulo em Atenas é interrompido justamente nesse ponto. Quando ele fala da ressurreição do corpo, vira um barraco ali e acaba o sermão interrompido pela metade ali. Paulo não consegue nem concluir o sermão, as pessoas já acabam com o sermão ali. Então, me parece que os crentes em Corinto tinham a seguinte tensão: nós estamos aqui numa igreja ou numa cidade altamente cosmopolita, uma cidade rica, opulenta, um centro de culto. Pega mal falar da ressurreição corporal. Olha, vamos falar aqui que Cristo ressuscitou no Espírito. E aqueles que estão nele também ressuscitarão como seres espirituais, e como seres espirituais viverão para sempre. Você lembra que Paulo chega ali com os dois pés, literalmente no peito dos coríntios. E há uma tensão meio complicada ali, que ao mesmo tempo que os crentes em Corinto negam a ressurreição corporal, eles também fazem oração pelos mortos. Não me peço para explicar isso. Paulo simplesmente menciona de passagem, parece que é uma prática entre os crentes em Corinto, mas ele não desenvolve, ele simplesmente acha ridículo, esse é o ponto, que pessoas que neguem a ressurreição na carne, como o credo diz, neguem a ressurreição no corpo, ainda que um corpo espiritual, mas o corpo ainda será redimido, eles façam orações pelos mortos, façam preces pelos mortos. Então é curioso que esses teólogos universalistas, eles não vão falar de novos céus e nova terra como um estado e um lugar. Eles vão falar muito mais de um estado imaterial de vida com Deus. E alguns vão até especular se a personalidade será preservada nesse estado material. Por exemplo, Orígenes, voltar lá no começo da história, ele especulava que nossa alma estava em Deus e haveria a restauração de todas as coisas, essa apocastasis, porque o que haveria era um retorno ao próprio Deus, na medida que todos seremos, inclusive os anjos caídos, serão restaurados ao próprio Deus. Okay? Mas não haveria uma terra concreta, um novos céus, uma terra de concretude, como os profetas do Antigo Testamento, e Mateus, e Lucas, e João e Apocalipse afirmam e apontam para a gente.